Olá pessoal, aqui é o Wellington Freire, especialista em engenharia de tráfego. E vocês são muito bem-vindos aqui em nosso canal. Pessoal, este é o vídeo 3, parte final da nossa série de vídeos, onde estou comentando a resolução do CONTRAN 798 de 2022, que trata sobre os medidores de velocidade, tanto os radares quanto as lombadas eletrônicas. Convido vocês a assistirem aos demais vídeos da nossa série. Então, vamos lá! Vamos comentar a seguir sobre a caracterização da infração de trânsito. Abre aspas. Artigo 8º. Para a caracterização de infrações de trânsito de excesso de velocidade, a velocidade considerada para a aplicação da penalidade é o resultado da subtração da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento pelo erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em vigor, conforme tabela de valores referenciais de velocidade e tabela para enquadramento infracional constantes do anexo 3. Artigo 9º. Para sua consistência e regularidade, o auto de infração de trânsito, AIT, e a notificação de autuação, NA, além do disposto no CTB e na legislação complementar, devem conter a imagem com a placa do veículo, alteração feita pela Resolução CONTRAN 804 de 2020. Parágrafo único. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve dar publicidade por meio do seu site na rede mundial de computadores, antes do início de sua operação, da relação de todos os medidores de velocidade existentes em sua circunscrição, contendo o tipo, número de série e a identificação do equipamento estabelecida pelo órgão e, no caso do tipo fixo, também o local de instalação do equipamento. Alteração dada pela Resolução do CONTRAN 804 de 2020. Fecha aspas. O artigo 8º nos apresenta que existem dois tipos de velocidades, a velocidade medida e a velocidade considerada. Esta velocidade considerada é a velocidade utilizada para a aplicação da penalidade. O artigo mencionado informa que essa velocidade é o resultado da subtração entre a velocidade e o erro máximo admissível. É-nos apresentada, no anexo 3 desta resolução do CONTRAN 798, a tabela de valores referenciais de velocidade. Essa tabela inicia com a velocidade medida de 27 km por hora e se encerra com a velocidade medida de 194 km por hora. Em meu entendimento, um intervalo razoavelmente adequado para se fiscalizar o excesso de velocidade. Neste intervalo de velocidade medidas, verifica-se que não é necessário fazermos cálculo algum, pois a própria tabela apresenta tanto a velocidade medida quanto a velocidade considerada. No entanto, para velocidades acima de 194 km por hora, o anexo 3 dessa resolução informa que deve-se considerar o erro máximo admissível de 7%, com arredondamento matemático, para se calcular a velocidade considerada. Por exemplo, em uma via, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. A velocidade medida de um veículo hipotético foi de 66 km por hora. Qual seria a velocidade considerada para efeito de penalidade perante o CTB? Conforme a tabela do anexo 3 da resolução do CONTRAN 798, para a velocidade medida de 66 km por hora, a velocidade considerada para efeito de cometimento de infração de trânsito é de 59 km por hora, onde entende-se que não houve infração quanto ao limite de velocidade máxima permitida de 60 km por hora da via, em nosso exemplo hipotético. No parágrafo único do artigo 9º, é apresentado o dever do órgão ou entidade de trânsito de publicar em seu site na internet, antes do início das operações dos medidores de velocidade, diversas informações, dentre elas o local de instalação, a relação de todos os medidores de velocidade sob sua responsabilidade, por exemplo. Neste ponto da resolução, comentaremos sobre os locais de fiscalização e a sinalização. Abre aspas.
Artigo 10. Os locais em que houver fiscalização de excesso de velocidade por meio de medidores do tipo fixo devem ser precedidos de sinalização com placa R19, na forma estabelecida nesta resolução e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 1, MBST 1, de forma a garantir a segurança viária e informar aos condutores dos veículos a velocidade máxima permitida para o local. Parágrafo 1º. Onde houver redução de velocidade, deve ser observada a existência de placas R19 informando a redução gradual do limite de velocidade conforme MBST 1. Parágrafo 2º. Deve ser instalada a placa R19 junto a cada medidor de velocidade do tipo fixo. Artigo 11. As placas de identificação R19 devem ser posicionadas com distâncias máximas relativamente aos medidores, na forma estabelecida no anexo 4, facultada a repetição da placa em distâncias menores. Parágrafo 1º. Em vias com duas ou mais faixas de trânsito por sentido, a sinalização por meio da placa de regulamentação R19 deve estar afixada nos dois lados da pista ou suspensa sobre a via, nos termos do MBST 1. Parágrafo 2º. Em vias em que haja acesso de veículos por outra via pública, no trecho compreendido entre o acesso e o medidor de velocidade, deve ser acrescida neste trecho sinalização por meio de placa R19. Parágrafo 3º. Para fins de fiscalização do excesso de velocidade, é vedada a utilização de placa R19 que não seja fixa. Artigo 12. Quando o local da via possuir velocidade máxima permitida por tipo de veículo, a placa R19 deve estar acompanhada da informação complementar na forma do anexo 5. Parágrafo 1º. Para fins de cumprimento do estabelecido no caput, os tipos de veículos registrados e licenciados devem estar classificados conforme as duas denominações descritas a seguir. 1. Veículo leve, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e caminhoneta com peso bruto total inferior ou igual a 3.500 kg. E 2. Veículo pesado, ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque, combinação de veículos, veículo leve tracionando outro veículo ou qualquer outro veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Parágrafo 2º. Pode ser utilizada a sinalização horizontal complementar, reforçando a sinalização vertical. Fecha aspas. No artigo 10, compreende-se que nos locais onde há fiscalização do excesso de velocidade por meio dos medidores do tipo fixo, é necessário haver sinalização vertical R19 precedendo o equipamento de fiscalização, nos termos do manual de sinalização pertinente. No caso de haver redução de velocidade, esta deve ser de forma gradativa, por meio da sinalização de modo a informar corretamente aos condutores. Entende-se que não é permitido o uso para fins de fiscalização a placa R19 móvel ou portátil. Por fim, no artigo 12, é esclarecida uma dúvida muito comum do pessoal quanto à classificação do veículo leve tracionando outro veículo, como uma carretinha, por exemplo, que neste caso o veículo é classificado como veículo pesado, sendo neste caso importante se atentar para a sinalização de trânsito quanto à velocidade máxima permitida para veículos pesados. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!